Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Hoje, 4 de outubro, celebramos São Francisco de Assis. Queremos pedir sua intercessão e também seguir o seu exemplo de vida. Um dos santos mais reverenciados da Igreja Católica, e ficou conhecido por sua vida dedicada à pobreza e à simplicidade. Nascido na Itália, ele renunciou a uma vivência de riquezas para abraçar a humildade. Desde o século XIII, ainda hoje atrai multidões. Com o passar dos anos, o jovem começou a sentir o chamado de se distanciar da vida de conforto e renunciar à riqueza de sua família. Há um momento, inclusive, em sua descoberta espiritual, que seu pai o coloca em situação de vexame público ao realizar cobranças ao filho. O pai jogou na cara o que tinha feito pelo filho. Ele então reúne todas as suas peças de roupas e se despe numa forma de dizer: bom, tudo aquilo que você me deu, eu te devolvo. Não foi um ato de rebeldia juvenil, mas de um reconhecimento de que aquele caminho que o pai gostaria para ele, talvez de satisfação financeira e de bens, não era o que de fato satisfaria a sua vida de maneira plena. Um dos momentos mais significativos de sua conversão foi quando ele restaurou uma pequena igreja em ruínas em Assis, a chamada Igreja de São Damião. A situação ocorreu quando um dia resolveu ir rezar em igreja afastada de sua cidade e recebeu uma mensagem divina. Ele teria ouvido o Senhor falando com ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. Então, prontamente ele reúne alguns amigos e inicia o processo de reparo e manutenção. Tempos depois, ele se dá conta que, na verdade, tratava-se de uma reforma espiritual. 4 de outubro marca o dia de sua morte em 1226. Quando Francisco, já com saúde fragilizada, faleceu em Assis. 2 anos depois, foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Desde então, a data se tornou um dia de celebração não apenas para católicos, mas também para todos que defendem a vida. Geralmente, o dia de comemorar o santo é o dia da sua própria morte ou um dia antes. Apesar de viver uma vida de extrema humildade e simplicidade, muitas histórias extraordinárias cercam sua figura, refletindo sua fé, seu amor incondicional aos excluídos, e a eles são atribuídos muitos milagres, parte de sua trajetória de santidade, e são um dos motivos pelos quais é venerado ao redor do mundo. Recebeu as chagas de nosso Senhor em seu corpo. Que Ele nos ajude a viver nossa fé de modo coerente, renunciando ao que é supérfluo, buscando o que é essencial em nossa vida, Deus e a sua vontade. São Francisco de Assis, que rogue por nós, os pecadores, para que possamos ouvir com o coração a palavra de Deus e aplicar em nossa vida. Assim como São Francisco de Assis fez. Inclusive faz parte do Evangelho de hoje, nesta sexta-feira, Lucas 10, 13 a 16, onde Jesus nos ensina: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. São Francisco passou por muitas humilhações, desprezos, zombaria, inclusive o seu próprio pai que o rejeitava por causa do seu testemunho de vida, da forma de viver, da entrega total de sua vida em favor dos excluídos, mas também na busca de Deus, de um modo espiritual. E isso incomodou a muitos, inclusive a sua família, mas ele não desistiu de seus propósitos, levou a sério até o fim, perseverou. Mesmo já tendo experimentado uma vida devassa, mundana, mas a experiência com Cristo o transformou. Fez com que de fato ele rejeitasse
as propostas do mundo para servir a Deus. Ouviu com o coração. Seu coração dilatou por causa de Cristo. Não se sabe se era Francisco ou se Cristo era, como já diz aí uma frase de uma canção. Recebeu os estigmas em seu corpo, marcado pelo sofrimento de Cristo. Foi uma presença de Deus no meio do seu povo. Podemos dizer que era um evangelho vivo. E assim, olhando para São Francisco, vamos olhar para a nossa vida. Será que de fato eu estou colocando em prática a palavra de Deus, aplicando na minha vida, buscando de fato ser uma testemunha do evangelho, levando a sério o meu batismo, meu compromisso de fé? Assim como São Francisco fez, é preciso que também nós, olhando para a sua vida, busquemos também no nosso estado de vida como sacerdote, como casado, como solteiro, consagrado, enfim, como eu posso aplicar a palavra de Deus na minha vida. Deus agiu de um modo em São Francisco, também pode agir em nós de outro modo, para que a gente também vivencie o caminho de santidade. É preciso, pois, dizer sim a Deus, ouvir a sua palavra, porque somos sabedores que existem aqueles que rejeitam, que não querem acolher. Fé não é sentimento, mas adesão à pessoa viva e ressuscitada, que nos chama todos os dias a uma vida de intimidade com Ele. É no encontro pessoal com Jesus, escutando a Ele, que a nossa vida poderá ser de fato transformada, transfigurada por Cristo. Que São Francisco nos ajude em nosso processo de conversão, para que a gente de fato cresça nas virtudes, buscando o bem, praticando boas obras, aprofundando nos valores do céu, para que um dia possamos, com São Francisco, contemplar a glória de Deus. Que Deus nos ajude, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, uma boa sexta-feira para você e família. Até outra ocasião, se Deus quiser. Salve Maria, viva São Francisco!